Continuando o capítulo 4 da primeira parte do Memórias do Suicida, o Jerônimo estava sendo informado pelos espíritos infelizes do que ele queria saber, né? E aí eles disseram: então, pretende esclarecer o paradeiro de sua muito amada família, ó miserável príncipe dos bons vinhos, vociferavam os infelizes, pois saiba que daí foram todos enxotados há muitos anos. Seus credores tomaram a casa deles e o pouco que você andou ocultando à última hora para seus filhos. Procura seu filho Albino na penitenciária de Lisboa, sua Margaridinha nas sarjetas do cais da Ribeira, vendendo peixes, fretes e amores, a quem se dignar remunerá-la com mais prodigalidade, explorada pela própria mãe, sua esposa Zulmira, a quem você habituou a luxo exorbitante para suas posses e cujo orgulho jamais pôde afazer-se ao trabalho digno e à pobreza. Suas filhas Maneta e Arinda. A primeira está casada, sobrecarregada de filhos doentes, agitando os braços na miséria, sofrendo fome, espancada por um marido ébrio e boçal. A segunda trabalha em hotéis de quinta ordem, lavando chão, polindo panelas e limpando botas dos viajantes imundos. Ouve e se espanta? Treme e aterroriza? Por quê? Que esperava então que acontecesse? Não foi essa a herança que você lhes deixou com o seu suicídio canalha? E machucaram o desventurado com insultos e ofensas como vaias impiedosas, tentando atacar a viatura a fim de arrebatá-lo, no que foram impedidos pela guarda protetora. Apesar de o rebelde pupilo da Legião dos Servos de Maria exigir que o levassem onde se encontrava o filho, aquele filho querido que foi a esperança de sua vida, que ficou na florescência delicada das 10 primaveras, quando ele próprio, seu pai, houve por bem abandoná-lo aos perigos da orfandade, matando-se. Convulsionado sob a ardência do planto incomum, compreendeu que era conduzido e que penetrava os muros sinistros de um cárcere, sem que pudesse distinguir se encontrava no Porto ou realmente em Lisboa. Sim, ali estava Albino, metido em cela sombria, implicado em crimes de chantagem e latrocínio, condenado a 5 anos de prisão celular e a outros 5 tantos de trabalhos forçados na África, como reincidente nas gravíssimas faltas. Apesar da diferença marcante dos 13 anos de ausência, Jerônimo reconheceu o filho esquálido, pálido, maltratado pelos rigores do cativeiro, embrutecido pelos sofrimentos e pela miséria, atestado patético do homem desvirtuado pelos vícios. O antigo negociante contemplou o mísero vulto sentado sobre um banco de pedra, na semi-obscuridade da cela, o rosto entre as mãos. Dos olhos amortecidos, fitos nas lajes do chão, rolavam lágrimas de desespero, compreendendo o suicida, que o jovem sofria profundamente. Extenso destilar de pensamentos tenebrosos corria pela mente do cativo. E, dada a circunstância da atração magnética existente entre ambos, o hóspede do Hospital de Maria de Nazaré pôde se inteirar das comovedoras peripécias que ao desventurado moço haviam arrastado a tal deplorável ocaso da vida social, apenas saído da infância. Como se a presença da atribulada alma de Jerônimo impregnasse de advertências telepáticas seus dons sensíveis, Albino começou a recordar, satisfazendo, sem o saber, os desejos do pai, que desejava se inteirar dos acontecimentos e, como envergonhado das más ações cometidas, recordava o pai morto havia 13 anos e ia dizendo ao próprio pensamento enquanto as lágrimas queimavam suas faces:
e Jerônimo o ouvia como se falasse em voz alta. Perdoa-me, Senhor, meu bom Deus, e vinde me socorrer com vossa misericórdia nesta emergência penosa da minha vida. Não foi exatamente desejo meu o me precipitar nesse precipício insolúvel que me atingiu para sempre. Eu quis ser bom, meu Deus, mas faltaram amigos generosos que me estendessem mãos salvadoras, ocasiões favoráveis que me abrissem perspectivas honestas. Me vi lançado ao abandono depois da morte de meu pai. Criança indefesa e inexperiente, não tive recursos para me instruir, habilitando-me em alguma coisa séria e digna. Sofri fome, e a fome maltrata o corpo enquanto envenena o coração com as ansiedades da revolta. Tiritei de frio em sótãos inóspitos, e o frio, que enregela o corpo, também enregela o coração. Sofri a angústia negra da miséria sem esperança e sem tréguas, a solidão do órfão corroído de saudades do passado, envelhecido em pleno alvorecer da vida, graças às desilusões de múltiplos dissabores. Não pude me aproximar dos bons, dos honestos e respeitáveis, para que me compreendessem e ajudassem na conquista laboriosa de um futuro digno, porque aqueles de nossos antigos amigos a quem procurei, confiante, me repeliram com desconfiança, entendendo que eu pertencia a uma descendência marcada pela desonra, pois, além do mais, minha mãe se desvirtuou tão logo se reconheceu desamparada e só. Tornei-me homem depois de me entrechocar com os piores aspectos e elementos da sociedade. Precisei viver. O orgulho ferido me estimulava a indomável ambição de me libertar da miséria abominável que me perseguia sem tréguas desde o suicídio do meu pobre pai. Me vi arrastado a tentações perversas, mas que a minha ignorância e a minha fraqueza pareceram soluções salvadoras e cedi às suas seduções, porque não tive o amparo orientador de um verdadeiro amigo, a indicar o caminho certo, a preferir. Oh, meu Deus, que triste é se ver criança órfã e abandonada, ainda na infância, neste mundo repleto de torpezas. Meu pobre e querido pai, por que se matou? Por quê? Então não amava seus filhos e se desgraçaram com a sua morte? Por que se matou, meu pai? Ou não tive sequer compaixão de nós? Lembro tanto de você, eu o amava. Eu amo. Muitas vezes, naqueles primeiros tempos, chorei inconsolável, com saudades suas. Eram tão bondoso para os seus filhos. Se nos amava, por que se matou? Por quê? Por que preferiu morrer, nos lançando à miséria e ao abandono, a lutar por amor de nós? Por que não resistiu aos dissabores, prevendo a sua falta desgraçaria seus pobres filhos, e só contigo contaram nesse mundo? Se tivesse vivido e tivesse terminado a nossa criação, certamente eu não seria hoje um homem útil, respeitado e honesto, enquanto que, na verdade, não passo de um condenado maculado pela desonra irreparável. Eram vibrações sombrias e causticantes que repercutiam na consciência do pai suicida como estiletes a rasgarem seu coração. Confessava-se único culpado dos desastres insolúveis do filho, e semelhante convicção se dilatava de intensidade em diástoles torturantes à proporção que as recordações, emergindo das amarguras mentais de Albino, destilavam como retalhos de episódios dolorosos aos seus olhos aterrados de fuga do dever. Jamais um homem na terra receberia tão insignificativa exposição acusatória presente ao tribunal da lei, como esse que o desventurado suicida a si mesmo lançava, validando a narração dos infortúnios descritos através das lembranças do filho, e que as sombras do presídio circundavam dos lúgubres atavios dos dramas profundos e irremediáveis. Desorientado, precipitou-se para o jovem, no incontido desejo de ressarcir tantas e tão profundas amarguras
como testemunho de sua presença, do seu perene interesse paternal, seu insolúvel amor pronto a estirar mão amiga e protetora. Queria se desculpar, suplicar perdão, ele, o pai faltoso, dar-lhe expressivos conselhos que o reconfortassem, reerguendo seu ânimo daquela ruinosa prostração. Mas era em vão que o tentava, porque Albino deixava correr o pranto sem vê-lo, sem ouvi-lo, sem poder supor a presença daquele mesmo por quem chorava ainda. Então o mísero se pôs a chorar também, emitindo vibrações chocantes, se reconhecendo impotente para socorrer o filho encarcerado, e como sua presença expandindo desalentos, disseminando ondas nocivas de pensamento dramáticos, poderia agir funestamente sobre a mentalidade frágil do detento, talvez sugerindo o próprio desânimo gerador do suicídio, Ramiro de Guzmán e seu assistente se aproximaram e desarmaram suas investidas, encobrindo Albino de sua visão. Voltemos para a nossa mansão de paz, meu amigo, onde encontrará repouso e solução suave para suas atrozes penúrias. Ponderava amigavelmente o chefe da expedição. Não resista. Volte-se para o amor daquele que, pregado no cimo do madeiro, ofereceu aos homens, como aos espíritos, os ditames da conformidade no infortúnio, da resignação no sofrimento. Está cansado, precisa serenar para refletir, porque no melindroso estado em que se encontra, nada poderá fazer a benefício de quem quer que seja. Mas, ao que tudo indicava, Jerônimo ainda não padeceu suficientemente a fim de se acomodar às advertências de seus guias espirituais. Não posso. Queira desculpar-me, senhor, bradou voluntarioso. Não deixarei de ver minha filha, minha Margaridinha. Quero vê-la, preciso desmascarar a turma de maledicentes que a vem difamando. A minha caçula, atirada aos cais da ribeira, a vender peixes, fretes. E era o que faltava. Impossível, impossível, tanta desgraça acumulada sobre um só coração. Não, não é verdade, não pode ser verdade. Confio em Zulmira. É mãe, velaria pela filha na minha ausência. Quero vê-la. Meu Deus, preciso ver minha filha. Preciso ver minha filha, ó Deus do céu. No entanto, era bem certo que novas e mais atrozes torrentes de decepções se despejariam sobre o seu ulcerado coração, superlotando-o de dores irreparáveis. Ainda ao longe se desenhou a visão ansiosa do estranho peregrino à perspectiva do cais de Ribeira, transbordando de pessoas que iam e vinham em incansáveis atropelos. Avoltavam as vendedoras e regateiras, mulheres que se alugavam a frete, de ínfima educação e honestidade duvidosa. Jerônimo se pôs a caminhar entre os transeuntes, seguido de perto pelos guardas e o paciente vigilante, que se daria a sua própria sombra. Esmagadores pressentimentos o advertiam da verdade do que os difamadores afirmavam, mas desejando mentir a si próprio, na suprema repugnância de aceitar a abominável realidade, se via levado a investigar as fisionomias das regateiras. Voltava nervosamente, aflito, aterrado à ideia de se deparar entre aquelas despreocupadas e insolentes criaturas as feições saudosas de sua adorada caçula. Deteve subitamente num recuo dramático de alarme. Acabou de reconhecer Zulmira, gesticulando em discussão acalorada com uma jovem loira e delicada que se defendia chorando das injustas e insofríveis acusações que eram atiradas por ela. Acercou-se apressadamente o pupilo do nobre Teócrito, como impelido por desesperadora diástole, para em seguida, atingido por supremo golpe, estancar submisso a sístole, não menos torturante, reconhecendo da jovem chorosa a sua Margaridinha. Sim, era Peixeira. Ao lado
pousavam os cestos quase vazios. Trazia os vestidos típicos da classe e sacos imundos. Zulmira, ao contrário, trajava-se quase como as senhoras, o que não a impedia portar-se como as regateiras. A discussão vergonhosa girava em torno da féria do dia. Zulmira acusava a filha de roubar-lhe parte do produto das vendas, desviando-a para fins obscuros. A moça protestava entre lágrimas, envergonhada e sofredora, afirmando que nem todos os fregueses do dia haviam solvido seus débitos. No calor da discussão, Zulmira, excitando-se mais, esbofeteia a filha, sem que as pessoas presentes parecessem admiradas ou tentassem impedir a violência, serenando os ânimos. Tomado de indignação, o antigo comerciante interpõe-se entre uma e outra no intuito de sanar a cena deplorável. Admoesta a esposa, fala carinhosamente à filha, enxuga o pranto que corria pelas suas faces, convida-a a recolher-se ao domicílio, mas nenhuma das duas mulheres podia vê-lo. Não podiam ouvi-lo, não percebiam suas intenções, o que o irritava muito, levando-o a convencer-se da inutilidade das próprias tentativas. Então Margaridinha suspendeu os cestos, ajeitou-o nos ombros e se afastou. Zulmira, a quem as adversidades mal suportadas e mal compreendidas haviam arrastado ao desmando, transformou-a em megera ignóbil, seguiu-a enraivecida, explodindo em blasfemas e insultos vulgares. O percurso foi breve, resistiam em sombras mansarda, ela residiu em sótão, nas imediações da ribeira. Em chegando ao misérrimo domicílio, a mãe desumana espancou dolorosamente a própria filha, exigindo a todo custo a totalidade da féria, enquanto impotente a peixeira implorava tréguas e compaixão. Finalmente, a desalmada, para quem o espírito atribulado do esposo leal trouxe das moradas do astral um ramalhete de rosas, saiu precipitadamente arrastado ondas turvas de ódio e pensamentos tenebrosos, atirando aos ares insultos e blasfêmias no calão que, agora, lhe era próprio e do qual Jerônimo se surpreendeu, confessando desconhecê-lo. A jovem ficou só, a seu lado o vulto invisível do pai amoroso e sofredor se entregava a cruciantes expansões de pranto, reconhecendo-se impossibilitado de socorrer o adorado rebento do seu coração, a sua Margaridinha, a quem entrevia ainda mentalmente tão loira e tão linda, na lirial candidez dos 7 anos, mas, tal como sucedeu ao seu irmão Albino, a infeliz menina ocultou o rosto lavado em lágrimas entre as mãos e, sentando-se a um recanto, lembrou dolorosamente os dias trevosos de sua tão curta e já tão acidentada vida. Margarida abriu as comportas do pensamento e ondas de recordações pungentes se desprenderam aos borbotões, fazendo ciente ao pai o extenso calvário de desventuras que passou a palmilhar desde o dia nefasto em que ele se tornou réu perante a providência, furtando-se ao dever de vir ver a fim de protegê-la, tornando-a mulher honesta e útil à sociedade, à família e a Deus. Ouvindo-a como se ela lhe falasse em voz alta, à proporção que se consolidavam as desgraças da mísera órfã, acentuava-se a decepção, a surpresa cruciante, a mágoa inconsolável que lhe atravessavam o coração como lanças assassinas a lhe roubarem a vida. Caiu de joelhos aos pés da sua desventurada caçula, as mãos cruzadas e súplices, enquanto jorrava o planto convulsivamente de sua alma de precito, e temores traumáticos sacudiam a sua configuração astral, como se estranhas febres pudessem subitamente atingi-lo. E foi nessa humilhada posição de culpa que o pupilo da legião excelsa recebeu o supremo castigo que as consequências do seu ominoso e selvagem gesto de suicídio poderia infligir à sua consciência.
Eis o resumo acerbo do drama vivido por Margarida Silveira, tão comum nas sociedades atuais, onde diariamente pais inconscientes desertam da responsabilidades sagradas de guias da família, onde mães vaidosas e levianas, destituídas da auréola sublime que o dever bem cumprido confere aos seus heróis, desvirtuam-se aos solavancos brutais das paixões insanas, incontidas pela perversão dos costumes. Tornando-se órfã de pai aos 7 anos, a loira e linda Margaridinha, frágil e delicada como lírios florescentes, se criou na miséria, entre revoltas e incompreensões, junto à mãe que, habituada à moderação de insiduoso orgulho, como ao imperativo de vaidades funestas, nunca se resignou à decadência financeira e social que a surpreendeu com o trágico desaparecimento do marido. Zulmira se prostituiu, esperando em vão reaver o antigo apogeu por sua forma culposa e condenável. Arrastou a filha inexperiente para a lama de que se contaminou, indefesa e desconhecedora das insídias brutais dos ambientes e hábitos viciados que a remoíam. A moça sucumbiu muito cedo às teias do mal, a despeito de não apresentar pendores para as miseráveis situações diariamente surgidas. A decadência chegou cedo, como cedo havia chegado a queda desonrosa. O trabalho exaustivo e o cais da ribeira, com sua usual movimentação de feira, ofereceram-se recursos para não se extinguirem, ela e a mãe, as aspérrimas torturas da fome. Zulmira agenciava fretes, vendas variadas, negócios nem sempre honestos, empregando geralmente a sua execução às forças e à juventude atraente da filha, a quem escravizou, usurpando lucros e vantagens para seu exclusivo regalo. A pobre peixeira, porém, cuja índole modesta e aproveitável não se aclimatava ao fel de execrável subserviência, sofria por não entrever possibilidades de sonegação à miserável existência que o destino lhes reservou, e inculta, inexperiente, tímida, não saberia agir em defesa própria, o que a fazia conservar-se submissa à enoitada situação criada por sua própria mãe. Como Albino também pensou no pai, advertida, no recesso do coração, da sua invisível presença, e murmurou, oprimida e arquejante: que falta tão grande você faz, o meu querido e saudoso pai, lembro-me tanto de você, e minhas desventuras nunca permitiram esquecer sua memória. Você foi tão bom e desvelado para com seus filhos. Quantos males o destino me teria poupado, meu pai, se não tivesse furtado ao dever de velar por seus filhos até o final. De onde estiver, recebe minhas lágrimas, perdoa a peçonha que sobre seu nome involuntariamente lancei, e se compadeça das minhas ignóbeis desditas, ajudando-me a me desentrançar desse espinheiro cruciante que me sufoca, sem que nenhuma fulguração de esperança libertadora venha me encorajar. Era o máximo que o prisioneiro do astral poderia suportar. Ele não possuía energias para continuar sorvendo o fel das amargas lançadas no sacrossanto seio da sua própria família pelo ato condenável que contra si mesmo praticou. Ouvindo os lamentos da desgraçada filha, a quem tanto estremecia, sentiu-se abominavelmente ferido nas mais delicadas profundezas do seu coração paternal, onde infernais clamores de remorsos repercutiam violentamente, acordando em suas entranhas espirituais a dor inconsolável, a dor redentora da mais sincera compaixão que podia experimentar. Desesperando-se na impossibilidade de prestar à filhinha infeliz socorro imediato, de ao menos lhe falar, insuflando ânimo à sua alma com o consolo de sua presença, ou aconselhando-a, Jerônimo avolumou o padrão dos destinos que lhe
eram comuns e entregou-se à alucinação, completamente influenciado pela loucura da inconformidade. Os lanceiros acorreram a imperceptível sinal de Ramiro de Guzmán. Cercaram-no, protegendo-o contra o perigo de possível evasão, afastando-o apressadamente. Conduído em face de infortúnios da jovem Margarida, Ramiro, que foi homem, foi pai e teve uma filha muito amada, porventura mais infeliz ainda, aproximou-se carinhosamente e, pousando em sua fronte as mãos protetoras, transmitiu ao seu ser suaves eflúvios magnéticos, confortativos e encorajadores. Margaridinha procurou o leito e adormeceu profundamente sob a bênção paternal do servo de Maria, enquanto o suicida debateu-se entre o choro e o ranger de dentes. Suplicava que o deixassem socorrer de qualquer modo a filha ignobilmente ultrajada, dominando-o, entretanto, com energia, a fim de que, por um momento, procurasse raciocinar. O guia respondeu paciente: basta de desatinos, irmão Jerônimo. Você atingiu o máximo da desobediência e voluntariedade de nossa tolerância poderia aceitar. Não quer compreender que alguma coisa poderá tentar em benefício de seus filhos, enquanto não conquistar as qualidades que tanto impressivelmente e que a você mesmo escasseiam? Não entende que seus filhos, em luta com provações aspérrimas, sucumbiriam fatalmente ao suicídio como você, se permanecesse junto deles, influenciando suas indefesas sensibilidades com as vibrações funestas que lhes são próprias, ainda não devidamente esclarecido quanto ao estado geral em que se debate, tal como prefere se conservar? Partamos, Jerônimo. Regressemos ao hospital. Ou, por acaso, ainda desejará sondar os passos de Marieta e de Arinda? Chocando-se como que, sob a ação de forças renovadoras, o precito obteve um momento de trégua contra si mesmo, a fim de ponderar alguns instantes. Sacudiu as desesperadoras alucinações que cegavam o seu raciocínio e respondeu resoluto: oh, não, meu bom amigo, basta. Não posso mais. Meus pobres filhos, a que abismo eu os joguei? Eu mesmo, que tantos amei. Perdão, irmão Teócrito, agora compreendo. Perdão, irmão Teócrito. E de nossa enfermaria vimos que retornavam com as mesmas precauções. Jerônimo não voltou a fazer parte do nosso grupo. E assim ele termina o 4º capítulo. Fiquem com Deus. Amo vocês.